Olá, bem-vindo a este canal que fala sobre uma alfabetização significativa, isto é, com crianças ativas na produção do conhecimento e com projetos interdisciplinares que são dos interesses delas. E hoje eu vou falar sobre mais uma turma de primeiro ano em que o processo de alfabetização foi muito satisfatório. Essa turma de 2013, eu fiz um projeto com as crianças sobre as poesias do Vinícius de Moraes. Eles tinham muito interesses em animais. Então, eu pensei, a partir das poesias do Vinícius de Moraes, que tem muitos animais, a gente vai trabalhando. E o primeiro animal que eles tinham interesse foi a borboleta. Só que eu não vou mostrar aqui o projeto. Tem um vídeo aí que eu já mostrei esse projeto. Depois eu posso até mostrar de novo. Mas eu vou mostrar aqui o processo de alfabetização deles, que foi muito satisfatório. Praticamente toda a turma, quase, se não foi que eu me lembre, foi umazinha que tinha muitos problemas, acabou também evadindo da escola, faltava muito e tinha muitos problemas sociais, familiares, que afetavam ela psicologicamente. E também teve um que me deu bastante trabalho, mas eu consegui alfabetizar, tá? Porque ele tinha vários problemas sociais, familiares que o afetavam psicologicamente. Mas eu escrevi aqui, uma frase. Existem muitas professoras e professores que não enxergam os avanços no processo de aprendizagem das crianças. Para algumas pessoas, certos alunos irão ser sempre aqueles com dificuldades. Dificilmente vão enxergar o quanto esses alunos avançaram. Então, o que eu falo é que tem uma frase da Emília Ferreiro, que eu vou ler aqui, está aqui no final, que fala bem isso, porque a pesquisa dela, ela nos fez visualizar, as mudanças, onde a gente não enxergava, nos fez enxergar progressos onde a gente só via fracasso. Então, ela escreveu: quando se pode visualizar as mudanças como um progresso na aprendizagem, tudo muda. Primeiro, porque o esforço de aprender é reconhecido. Segundo, porque há satisfação de ver avanços onde antes não se enxergava nada. Então, quando você faz um portfólio, você está fazendo um tipo de avaliação formativa, em que você vai selecionando atividades. O ideal é fazer bimestralmente. E você vai colocando numa pasta, que é o portfólio, e vai acompanhando esse processo. É interessante você também explicar para os pais. Eu explico de uma maneira super fácil. E eu, geralmente, sigo da turma do primeiro ano para o segundo, porque eu quero dar continuidade com aquelas crianças que ainda não saíram alfabéticas e alfabetizadas, e no segundo ano eu vejo esse progresso, eu consigo intervir nesse progresso, e todas aprendem, a maioria, assim, se não for, uma ou duas, pouquíssimas, ou três, mas todas progridem, Cada uma a gente vê no portfólio, que cada uma tem um progresso diferente da outra. Uma iniciou pré-silábica, e daqui a pouco, em fevereiro, pré-silábica, e daqui a pouco, em abril, já está alfabética, e assim, até eu fico assim, sem acreditar. Outras, elas ficam um tempão numa hipótese silábica, alfabética, e demora mais tempo para chegar a um nível alfabético, fica naquela transição. E às vezes essas só
quando eu continuo no segundo ano, por isso que eu gosto de continuar, elas alcançam o nível alfabético e começam a ler, entendeu? Então, a gente percebe isso, né? Fazendo esse tipo de portfólio de atividades das crianças. E assim, cada atividade tem a ver com o projeto. Então, essa turma, eu tenho algumas atividades aqui que, como eu continuei com a turma, eu coloquei atividades do segundo ano para mostrar que as crianças que não terminaram alfabéticas no primeiro, no segundo ano chegaram ao nível alfabético, tá? Então, eu vou tentar não demorar muito. Então, praticamente toda a turma saiu alfabética e que está alfabetizada, porque saíram lendo mesmo e com fluência, compreensão e produzindo texto. Mas esse processo continua, é claro, não termina, né? Mas é muito importante que elas saiam nesse nível no segundo ano para elas darem continuidade nos próximos anos, né? Nos estudos e também na vida social, tá? Então, essa aqui, vocês estão vendo aqui, né? Em fevereiro, ela iniciou no nível pré-silábico, tá? E aqui, pré-silábico é quando a criança coloca várias letras sem relacionar fonema-grafema. E ela, quando lê, tem que pedir para ler também, ela passa o dedinho assim, tá? Perna, aqui ela botou a perna, várias letras. E aqui a gente estava trabalhando o corpo. Aqui a gente estava trabalhando a alimentação saudável. No dia 17 de abril. Agora eu estou na dúvida se foi essa turma que eu trabalhei. Foi sim, foi essa turma mesmo. Porque foi em 2013, gente, já faz um tempo, né? E aqui, em abril, ela ainda, a maçã, ela botou várias letras sem relacionar fonema-grafema, só uma letra. Melancia. Você vê que ela usa as mesmas letras, assim, só troca a ordem. Então ela estava bem ainda também nessa hipótese pré-silábica. É Maísa, não estou vendo se ela escreveu o nome da letra dela, não. Só que às vezes as crianças usam as letras do próprio nome. Aqui, em maio, ela estava alfabética. Mas algumas letras que eu escrevi aqui, ela desconhecia e substituía por uma letra coringa. Por exemplo, televisão. Não, aqui. Armário, sala, televisão, janela, sofá. Porque a gente estava trabalhando a partir da poesia da casa, da música da casa, do Vinícius de Moraes, o tema casa. Aí a gente falou sobre os cômodos da casa. Eles fizeram a dobradura da casa e desenharam o que tinha em cada cômodo. Aí eu só pedi para escrever sobre o que tinha em um cômodo. E aqui, a partir da poesia da Borboleta, do Vinícius de Moraes, eles pesquisaram sobre a borboleta. Uma aluna, a avó levou um lagarto, a gente acompanhou a metamorfose da borboleta. Então aqui ela escreveu uma parte da pesquisa e da metamorfose da borboleta, né? Já escreveu um texto. A lagarta nasce do ovo e ela vai para o casulo e vira borboleta. E também tinha bastante
atividades lúdicas como dobraduras, pintura, poesia, dança, música. Isso torna o processo muito mais, prazeroso e interessante para as crianças. Esse aluno aqui, ele aqui é em fevereiro, não, aqui é em março. 22 de março, ele estava silábico com valor sonoro. Isto é, nessa hipótese, ele já tem consciência da pauta sonora, da sílaba, e cada vez que a gente fala a palavra, sai um pedacinho da boca. Então, ele já contava nos dedos. Cabeça tem 3 sílabas, então eu vou escrever 3 letras. Então, nessa hipótese, cada sílaba ele vai escrever com uma letra. E aqui tem o silábico sem valor sonoro, que ele não relaciona fonema, grafema. E aqui tem o silábico com valor sonoro, ele já relacionava o som de algumas consoantes e das vogais. Então, cabeça tem 3 sílabas, então ele escreveu 3 letras. Cabeça. Já relacionou o som do cálcio com A, botou outro C aqui e o som do B. O B ele não botou E porque o B ele incorpora o som do E. O B, o T, o V, quando a gente fala, o próprio nome da letra já incorpora o som da vogal E. Então, aqui, boca. Aí tem 2 sílabas, então botou 2 letras e relacionou mais o som das vogais, do O e do A. Pé tem uma sílaba, por incrível que pareça, ele botou uma letra, que geralmente eles têm a hipótese que não se pode escrever palavras com uma letra. E aqui, em abril, ele estava silábico alfabético. Silábico alfabético é uma transição entre a hipótese silábica e o nível alfabético. Então, na mesma palavra, ele escreve uma letra para cada sílaba, tá? E algumas sílabas na forma convencional. Ou às vezes ele escreve uma palavra totalmente no nível alfabético e outra palavra no nível silábico, nível de hipótese silábico, que foi o que aconteceu aqui. Então, laranja, que eu não sei se é J ou G, ele já escreveu praticamente alfabético, relacionando som à letra, fonema, grafema. Morango, o mo, ele escreveu a sílaba relacionando fonema, grafema, na forma convencional. O ran, ele botou uma letra, e o go, ele botou uma letra no nível silábico, da hipótese silábico. Aqui eu não sei se é caju, eu acho que é caju, ele escreveu alfabeticamente. Aqui melancia, o me ele botou na forma convencional, relacionando fonema, grafema. O lá ele botou uma letra na hipótese silábica, o li uma letra e o a tem uma letra mesmo, né? Melancia. Então, e aqui banana, ele botou praticamente uma letra para cada sílaba. Banana, né? Então, aqui ele escreveu palavras, ele escreveu no nível alfabético, e tem a palavra que ele escreveu no nível silábico. Então, está numa transição, tá? Entre um nível de hipótese silábico e alfabético. Como ele ainda não relaciona o som de várias consoantes, ele ainda não está lendo. A criança, geralmente, as minhas são assim, pelo menos. Porque não está relacionando o som. Como é que vai ler sem relacionar o som, né? Enfim. Mas eu sei que existem casos diferentes, mas eu fico assim assustada. Porque se não está relacionando o som, enfim. Aqui no nível alfabético, ele já estava relacionando fonema, grafema, ao escrever e logicamente, ele já estava relacionando grafema, fonema e começou a ler, tá? Então, ele já escreveu aqui
o que tinha na sala, o que tinha na cozinha, relacionando fonema, grafema alfabeticamente. Aqui foi em maio. Geralmente, todas as turmas que eu pego, a maioria da turma chega no nível alfabético em maio e começa a ler. Então, aqui, eu fiz um ditado com os animais, que a gente estava falando sobre animais, e ele escreveu já alfabeticamente, em uma frase. Aqui foi um texto sobre o rato, foi um trava-língua, e ele leu alfabeticamente, leu com fluência e compreensão. Aqui, ele escreveu um texto no dia 5 de dezembro de 2013. Então, essa atividade eu faço com várias turmas também. A criança, ela desenha e escreve a história do desenho. Então, as crianças, elas, né, são bem criativas. São autoras bem criativas. Então, assim, tá meio embaçado, eu vou tentar ler. Era uma vez o Ben 10, que virava alienígena e salvava todo o planeta. E o mal deu um soco e ele desmaiou. E ele um dia, acho que não sei o que está escrito aqui, um dia virou o gigante, e matou o mal. Fim. Esse aluno aqui, ele só avançou no nível alfabético no segundo ano, pois era um aluno com muitos problemas psicológicos devido a problemas familiares e sociais. Ele tinha um irmão que era NE, que afetava muito a ele. Um dia o irmão sumiu, ele surtou na escola e gritava: onde está meu irmão? Não sei onde está meu irmão. Então, isso tudo afeta o processo de ensino-aprendizagem das crianças. E assim, eu gostava muito dele, muito mesmo. E eu queria fazer alguma coisa por ele. E assim, ele rasgava os cartazes da sala. Ele tinha uma apatia que era uma depressão, né? Ele não queria fazer nada. Então eu precisava resolver isso. Então, como eu trabalhei muito tempo com autistas, antes mesmo das pessoas nem saberem que era autismo, eu trabalhava com metodologias específicas para autistas. E eu sabia o que fazer no caso de crianças que não davam retorno, como são os autistas, que têm uma resistência em realizar as atividades, que têm têm uma dificuldade em interagir com as pessoas, em te dar o feedback, né? Então, ele não era autista, mas ele tinha essa apatia e essa resistência, essa depressão. E eu utilizei com eles reforço positivo que eu usava com os autistas. Então, a gente faz de tudo em sala de aula, e aí eu fiz economia de fichas com ele. Eu dei comida não, pelo amor de Deus, gente, porque isso nem se usa mais hoje em dia, nem com autista nível 3 de suporte severo, tá? Mas, porque é nível assim primário, né? Mas eu conheço professora que dá bala, tá? Só aqui entre nós. Mas no caso dele, eu precisava fazer isso. E o único interesse que ele tinha era informática. Porque uma vez por semana a gente ia na sala de informática. E por um acaso era sexta-feira, então dava para eu fazer economia de fichas direitinho com ele. Então, eu falei para ele: olha, se você fizer pelo menos uma atividade, fizer a atividade, tá, de hoje, e não rasgar, não destruir nada. Ele tinha um outro comportamento, também era agressivo às vezes. Eu não batei em ninguém, tá? Você vai ficar, sexta-feira você vai ficar mais tempo aí jogando. Eu conversava com a turma para eles entenderem também a questão dele. Então, a gente fazia as atividades relacionadas à alfabetização
E com ele eu utilizava as palavras lá no próprio computador referentes aos personagens lá que ele gostava de jogar. E depois, né, se ele fizesse a atividade, não destruísse nada na sala, não tivesse nenhum comportamento agressivo, ele ganhava uma ficha. Então ele ganhava uma ficha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E depois, se ele ganhasse as 5 fichas, ele tinha direito a ficar mais tempo lá no computador. Aí ficava lá com uma professora de apoio. Então, deu certo. E aí eu consegui que ele tivesse interesse, que ele não resistisse mais em fazer as atividades. E ele foi alfabetizado. Embora eu tenha conseguido alfabetizar ele no 2º ano. Eu fiz questão que ele tem que ficar comigo. Que eu vou conseguir alfabetizar essa criança. A gente não consegue todas, né? Mas eu, quando quero... Não, vai. Inclusive tinha um com síndrome de Down que também saiu alfabético, tá? E tinha apoio também que me ajudou, mas ele participava muito. Mas ele também não tinha um grau severo, né, de deficiência intelectual, né? Então, aqui ele estava num conflito de passagem, né, entre os níveis pré-silábicos e silábio. Aqui televisão ele consultou, por isso que ele botou esse T, tá? Sofá, porque você tem que pedir para a criança ler. Ele tem 2 sílabas, então ele colocaria 2 letras. Mas ele só leu até aqui, ó, sofá, porque tem 2 sílabas, então ele só leu até a 2ª letra, né? Sofá. Mesa, ele só leu, tem 2 sílabas, ele só leu até a 2ª letra, embora ele tenha colocado mais uma. Cadeira, ele tem 3 sílabas, ele botou 3 letras. E aqui foi em abril, em maio, aliás, foi em maio. Aqui, dia 6 de dezembro de 2013, aí ele progrediu para o nível de hipótese silábico com consciência sonora de vogais. Então, eu fiz uma lista dos animais e uma frase. E aí eu fiz bem, né? Como a Emília Ferreira faz a pesquisa. E aqui ele botou rato. Aí ele estava relacionando mais o som das vogais. Gato. Aqui é até interessante, né? Porque se eu quisesse intervir aqui para desequilibrar ele cognitivamente, eu falei, mas ficou igual, são palavras diferentes. Aí depois eu posso intervir, né? Entendeu? Né? Aqui você pode botar um tracinho, colocar umas consoantes aqui para ele consultar, que tem na palavra. Vamos aí pedir para ler, né? Rato começa com som de que letra que está aqui nesse retângulo, né? Gato, como é que escreve Gá? Gá igual de quem? Gá de quem na sala? Sempre relacionando com alguém da sala, uma palavra significativa. Então a gente vai intervindo por aí. Mas aí não vou falar de intervenção agora, depois eu faço. Aqui, girafa, né? Ele só botou as vogais. Girafa, botou mais uma aqui. Tartaruga, ele botou só as vogais. Então ele estava silábico, aí ele também botou uma letra. Bom, aí já a Emília Ferreira fala que é impossível. As crianças estão botando uma letra, né? Então, que uma sílaba só tem uma letra, só tem uma, na hipótese silábica, cada sílaba representa uma letra, e para eles não existe palavra com uma letra, mas ele botou. E a frase eu não escrevi, infelizmente eu não sei o que ele escreveu. Então, já estava no final do ano, ele terminou. Aí ele terminou assim, silábico com valor sonoro de vogais. Tá? E aqui, aí eu segui com ele pro 2º, que foi já em 20 de abril de 2014. Aí ele chegou ao nível alfabético. Tá? Para vocês verem como é que todas as crianças podem aprender. A gente tem que ter muito trabalho e persistência. Mas eu consegui dessa forma, gente. Tá?
E ele começou a ler. Aqui ele formou um textinho com esses balãozinhos. Uma história do pato e o gato. O que é? Está chovendo, né? Aqui eu não sei, aqui, o que é? Está chovendo. Sim. Guto, vamos brincar? Sim. De quê? De peteca. Está chovendo. É interessante a gente também usar quadrinhos para a criança, né, produzir o texto. E aqui é um texto, né, de quadrinho. Vamos. Adeus. Então, né, eu fico muito feliz, porque era uma criança que eu gostava muito. Eu me emocionava, porque eu não sei como é que ele está hoje, porque isso aqui já foi em 2013. Mas eu consegui alfabetizar ele, graças a Deus. Esse outro aqui, eu só peguei ele no segundo ano, em 2014. Ele não era da minha turma de primeiro ano, mas era uma criança que dava muitos problemas. E depois de muito tempo, ele recebeu o diagnóstico de TEA, porque ele irritava as pessoas, que ele era inconveniente. O TEA nível 1, ele é inconveniente. Então, aí algumas pessoas falavam que ele não era, que ele não tinha características clássicas, mas ele tinha algumas características sim. Então, ninguém entendia o garoto, né? Quando eu peguei ele, por incrível que pareça, eu fazia dupla, nessa época eu não tinha outra matrícula, na educação infantil, que era na escola em frente. E eu fiquei com ele na educação infantil como apoio, só que ele não tinha laudo. Ele não era incluído nas crianças NEs. Eu ficava com uma criança que tinha síndrome de Down, um outro também que tinha características de autismo, falavam que não era autista, mas tinham todas. E acho que não sei se a família não aceitava, não sei o que acontecia, mas como eu conhecia bem autismo, porque eu trabalhei 6 anos, então eu bato o olho, eu não posso dar diagnóstico, mas eu conheço. E tinha um outro também que era TEA, tinha um transtorno de espectro autista, mas ele tinha altas habilidades. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho com 3 anos. E sabia, já estava começando a ler inglês. Ele tinha 4 anos. 4 anos. Porque nessa escola era multidade, entendeu? Então, tinha criança de 4, tinha criança de 3 e tinha criança de 5. E o Eduardo, eu falei o nome dele. Já tá aqui, né, gente? Ele tinha 4 anos. Então, na hora do parquinho, ele ficava no pé da professora, regente, o tempo inteiro. Então, assim, tinha várias, fazia várias, era várias vezes inconveniente. E isso irritava as pessoas. Só que as pessoas não sabiam, né, que ele tinha. E apenas davam bronca nele, ficavam irritados. E não entendiam a questão dele. Aí no segundo ano resolveram botar na minha sala. Vamos ver se a Carla alfabetiza. Faz alguma coisa. Mas aí, como tinha... a professora de apoio ficava com esse aluno com síndrome de Down, aí ficava com ele. Ele ficava gritando, falando coisas fora de hora, sendo inconveniente o tempo todo. E nesse dia, foi o primeiro dia na minha sala, eu fiz esse ditado com ele. E aí vocês podem ver como é que ele entrou, tá? No dia 29 de setembro que ele entrou na minha sala, não foi no início do ano. E ele estava pré-silábico, tá? Ele lá não relacionava fonema-grafema. No entanto, ele já relacionava fonema-grafema da letra inicial. Da letra inicial ele conseguiu. De algumas letras aqui.
E aqui, no dia 30/9, ele entrou em julho, né? No dia 30/9, ele estava já silábico alfabético, por incrível que pareça. Tá? Só que ele não tinha autonomia, né? Ele precisava sempre de um apoio, mas você perguntando para ele, ele respondia como é que escrevia. Né? Coelho, ele falava co, C com O. Tá? Ó, armário ele escreveu alfabético, no nível alfabético. A panela também. A panela de feijão, ele estava quase alfabético praticamente. Só que ele ainda não lia. Ele não relacionava o som ainda de algumas consoantes para ler. Tá? Essa aluna, ela entrou no dia 6 de março, estava silábica com consciência sonora de vogais e poucas consoantes. Aqui era para montar o bonequinho, a gente estava trabalhando o corpo, esquema corporal. Então, cabeça, ela escreveu ao contrário, ó, tudo ao contrário, espelhado. Braço, às vezes a criança coloca mais uma letra, por isso que tem que pedir para ler, porque ela escreveu braço. Ela relacionou o som do B e do C, aqui ela relacionou o som do C, o B, né? Ela botou o P, que tem o som parecido, e o A. Perna. Ela relacionou o som do E e do A. Tem 2 sílabas, ela botou 2 letras. Pé. Como não pode ter uma letra, ela botou mais letras. Aqui é a mesma aluna. Em abril, aqui foi o quê? Março, aqui é abril. Abril, ela já estava no nível alfabético, no entanto, confundia o som de alguns fonemas, como X. Abacaxi, ela botou abacaxi, melão, uva. E aqui, em maio, ela já estava alfabética. Ela já estava alfabética aqui, né? Em maio. E aqui é o quê? Aqui é mês. Também continua maio aqui. E aqui a leitura ela já estava lendo, com fluência e compreensão. Aqui ela foi 17/10, 17 de outubro. Ela também estava espelhando bastante, ó. Já estava alfabética. E esse aluno aqui, ele tinha síndrome de Down, ele tinha apoio. Esse aqui foi logo no início do ano. Ó, não sei se foi... avançou para o nível alfabético ainda no primeiro ano, porém perdi esta atividade. Apresenta síndrome de Down, nível silábico, eu acho que não foi no início do ano, eu acho que ele entrou pré-silábico em fevereiro. Como eu perdi a atividade, provavelmente em março, não selecionei, né? Não guardei. Ele já estava silábico com consciência sonora de vogais. Então, cabeça, ele tinha, né, dificuldade na coordenação motora fina, mas ele era um aluno com síndrome de Down que ele não tinha deficiência intelectual severa. Ele participava bastante, falava como é que escrevia, era bem esperto. Mas depois eu soube que quiseram, lá nos anos mais para frente, que ele escrevesse com letra cursiva. E olha só, vocês podem perceber a dificuldade dele para escrever só na letra, na dificuldade motora fina dele. Aí dizem que o garoto regrediu, né? Não sei o que acontece com as pessoas, gente, não sei. Enfim. Eu tô aqui fazendo uma análise. Eu posso estar falando comigo mesmo, ninguém está vendo esse vídeo, que se dane. Mas eu tenho esse canal para eu mesma ficar refletindo sobre as coisas e analisando. Enfim. Aqui, abacaxi, né? Abacaxi. Ele já escreveu algumas sílabas, né?
relacionando fonema grafema maçã, banana. Ele estava silábico alfabético. E aqui não foi no segundo ano. Ele chegou a um nível alfabético e começou a ler silabando devagarinho. Olha a letrinha dele como é que é tremida. Queriam que o garoto escrevesse com a cursiva. Aqui até escreveu, ó. Eu não sei se era família também. Não sei o que acontecia. Ficava forçando. Enfim. Aí que ele escreveu, a soja é um grão amarelo e arredondado. Ele tinha apoio, né? Claro. Mas ele já estava relacionando o fonema grafema. Eu gosto de comer soja porque eu fico forte e saudável. A gente estava falando sobre alimentação saudável. Essa aluna aqui, eu acho que eu não selecionei as atividades de início do ano, ela faltou, não sei o que aconteceu. Mas ela não entrou no nível alfabético, aí a partir de maio só que eu tenho a atividade dela, e ela já estava alfabética em maio. E já estava lendo com fluência e compreensão. Aqui já foi no segundo ano, 2014. Aí ela já estava escrevendo com a cursiva também. Escrevendo um texto sobre a história da minha família colorida. Eu gosto da parte que ela pegou o retrato e a mãe dele contou a história. Aqui sobre alimentação saudável no segundo. Então tem atividade aí do primeiro e do segundo. Porque eu vejo como uma continuidade, gente. Aí tem professora que não segue, né? Também é dependendo da professora, dependendo da sua relação com a turma também. Às vezes também não é bom seguir. Mas se você está dando certo com a turma, por que não seguir, né? E fechar, pelo menos concluir esse ciclo de alfabetização, esse primeiro e segundo ano que sistematiza mais, né? Aprofunda mais o processo. A maçã tem vitamina, a cor dela é vermelha. Por mim eu ficava só com o primeiro, tá? Porque eu adoro o primeiro ano, mas eu tenho me sinto nesse dever de dar continuidade, entendeu? E também pegar os frutos, né, do meu trabalho também. E aí eu já peguei, não, chega, não vou falar não, senão melhor não falar. A maçã tem vitamina de cor, a cor dela é vermelha e faz bem para o corpo. Ela tem várias cores, ela é bom. A gente pode comer maçã de vários jeitos, ela botou com G, né? Pode ser cortada e descascada. Aqui a gente estava trabalhando com fábulas no segundo ano. Aí foi uma atividade de leitura e compreensão e interpretação de textos. Então ela leu compreensão, aí também tinha uma lista dos animais presentes na reunião que tem no texto. E ela já estava escrevendo algumas sílabas de forma ortográfica. Várias, aliás. E no segundo ano aí a gente trabalha bastante essa questão da ortografia também. Da leitura com fluência, né? Com sinais de pontuação, né? De acordo com sinais de pontuação. E aqui, essa aluna era ótima. Eu não perdi, eu não selecionei e não coloquei, não escaneei, né? Algumas atividades, mas ela já produzia textos no primeiro ano. E aqui em março ela estava silábica com consciência sonora de vogais e poucas consoantes. Em maio ela já estava alfabética e aqui em dezembro, no primeiro ano, ela escreveu esse texto. Ela desenhou e escreveu a história do desenho. Então olha só que criativo. A super-heroína era uma vez uma menina muito poderosa e muito bonita. E um dia apareceu um fantasma e assustou todos da cidade. E apareceu a super-heroína e espantou. Então, viveram felizes para sempre. Ana Carolina... Ai, tô falando o nome, mas está aparecendo, né, gente? Então,
também não selecionei as atividades dela de fevereiro. Aqui era março, então ela já tinha avançado muito e estava alfabética já em março. E aí eu já estava lendo com fluência, compreensão de texto. Esse texto ela produziu dia 5 de dezembro. E escreveu bastante. Se tivesse mais de linha, ela tinha escrito mais. O urso polar que vivia no sul. Foi a história dela. O urso polar gostava de seus amigos. Não sei se eu vou conseguir ler. É porque tem várias letras aqui que... O urso polar gostava de seus amigos e se divertiam com os amigos. E um dia o urso polar viu uma joaninha e gostou da joaninha. O urso polar perguntou a joaninha e logo chegou a noite e o urso polar foi dormir na toca dele. Quando a joaninha apareceu na toca do urso polar, ele levantou da cama. O urso polar ficou feliz. A joaninha adorou a surpresa e os animais fizeram uma festa para comemorar. E os animais e o urso polar ficaram felizes para sempre. Fim. Você vê a criança terminar o primeiro ano dessa forma, né? Então é isso, gente. Essa aqui também terminou alfabética, começou. Essa aqui foi em março. Eu não sei o que aconteceu, que eu não botei de fevereiro. Em março ela estava silábica com valor sonoro, de vogais e poucas consoantes, e aí eu não consegui. Enfim, e aqui, né, eu já li essa frase sobre a Emília Ferreiro, que esse portfólio mostra muito isso. Você vê, uma criança com síndrome de Down foi alfabetizada, outro que tinha problemas sociais e familiares que afetavam psicologicamente foi no segundo, mas foi, né? Então, assim, a gente tem que ter persistência, esperança e acreditar e saber o trabalho que a gente está fazendo também, né? Saber ali como professora o que a gente tem que fazer para que as crianças saiam alfabetizadas. Então é isso. Por isso que eu estou compartilhando para vocês que são várias turmas que tiveram um processo de alfabetização bastante satisfatório, tá? E depois eu vou mostrar para vocês, né, os projetos e as intervenções. Tchau, tchau.